Olá, meu povo, boa noite. Hoje nós estamos aqui para nossa aula de número 7 de biologia, tá bom? Nosso tema vai ser orgânulos celulares. Antes de mais nada, é bom a gente salientar, né, que na verdade todos esses temas que a gente vai ver hoje, eles já foram vistos lá na primeira aula, na introduçãozinha de tudo sobre a célula, seus componentes, célula eucarionte. Só que foi visto de um jeito muito superficial. Era basicamente saber que aquelas estruturas existiam, né? E agora não, agora a gente vai realmente chegar, analisar um por um, vai dar um aprofundamento, ver como é que funciona, especificidades. Então, essa aula é o aprofundamento da nossa célula eucarionte e principalmente das suas estruturas internas, tá? Aqui, né, sempre uma introduçãozinha. Eu gosto que vocês se localizem. Primeiro, que a gente está analisando uma célula eucarionte, tá? É uma célula evoluída, é uma célula complexa e que ela tem como marco justamente os nossos orgânulos. Saber que orgânulo vai ser uma estrutura que ela é rodeada por uma membrana similar àquela membrana plasmática mesmo, sabe? Na primeira aula eu falei para vocês que essa nossa membrana plasmática, ela começou a criar invaginações, ou seja, pressões de fora para dentro empurraram essa membrana e começaram a criar compartimentos isolados. Cada um desse compartimento foi evoluindo para determinada função. Então, sempre que a gente fala de orgânulos, a gente está analisando justamente essas minhas estruturas aqui que vão possuir essas membranas e que se especializaram, tá bom? A gente vai ver um pouquinho o que cada um se especializou em fazer. É bom lembrar também que a gente tem outro conceito que são os componentes celulares, que eles são de extrema importância para o nosso estudo, porém eles não são membranares, ou seja, pensar ali em todo o nosso citoesqueleto, por exemplo. É pensar ali nos nossos ribossomos. Eles não possuem membrana, mas eles são marcantes ali, né, das nossas células, são fundamentais para o nosso funcionamento ideal. Então é legal saber essa diferença. Nem sempre você vai ver o professor cobrar tão detalhadamente isso daqui, mas eu já vi questão de prova, por exemplo, que botava ali como pegadinha, citando o ribossomo como um componente do sistema de endomembranas, ou seja, os nossos órgãos. E era pegadinha, era falso isso, porque o ribossomo ele não possui membrana, então ele não tem como ser componente desse sistema. E a gente vai ver direitinho quais que realmente são, tá bom? Aqui, nosso sistema de membranas, para a gente se localizar primeiro, é o que eu falei, são os nossos compartimentos internos, que são isolados e circundados por membranas muito similares à membrana plasmática da célula. É lógico que às vezes existem algumas exceções, principalmente para a funcionalidade, né, daquela minha organela, mas a estrutura básica é bem similar, ou seja, aquela nossa bicapa de fosfolipídios, que tem algumas proteínas integrais, proteínas periféricas, enfim, aquela estrutura que a gente já viu na nossa aula de membrana, tá? Aqui a gente trouxe esse desenhozinho para a gente lembrar, né, alguns dos componentes. Nós temos aqui principalmente a mais marcante da diferença entre células eucariontes e procariontes, que seria a nossa carioteca, ou seja, a nossa membrana nuclear. É justamente a membrana que ajuda o nosso cromossomo, o nosso DNA, a ficar protegido e isolado dos processos metabólicos que ocorrem no citosol. Então, aqui essa membranazinha que vocês estão vendo aqui, a membrana nuclear, ela serve para isso, para manter aqui dentro o nosso material genético. Lembrar que dentro dela nós temos uma organelazinha, na verdade uma outra membrana do núcleo, que seria o nucleolo, que é essa bolinha amarela aqui, ó. Tá bom? Vocês podem ver que é como se ela fosse outro compartimento dentro dessa minha estrutura maior, que é o núcleo. Lembrar que o meu nucleolo ele serve para quê? Para estar ali produzindo as subunidades do ribossomo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então aqui é o centro de produção do ribossomo. Nessa região aqui, ó,
entre o nucleolo e a carioteca, a gente vai ter aí o nosso DNA bem localizado, tá bom? Saber que essa nossa carioteca, ela também possui poros, tá? Ela é toda porosa, cheia de buraquinhos mesmo, até porque a gente vai ter que ter trocas de materiais entre o núcleo e o nosso citoplasma. A gente vai até ver algum deles. Beleza, saindo aqui da nossa carioteca, como extensão da minha carioteca, ou seja, como se essa membrana aqui da carioteca desse uma crescida e começasse a criar estruturas ao seu redor. E ela criou quem? O nosso retículo endoplasmático rugoso, ou seja, esse que está logo aqui do lado, esse grupinho de sacolas achatadas, né? Assim que a gente define ele. Ele está logo aqui, ó, ele é contínuo com a membrana nuclear. Apesar do seu compartimento interno não ser misturado com o compartimento interno do nosso núcleo, mas ele é uma extensão da minha carioteca, tá bom? Então, ele possui como característica marcante da sua membrana, e que é o que define o seu nome, as nossas rugosidades, que seriam os nossos ribossomos aderidos. Então, já deixo essa dica, se ele é uma continuidade da minha carioteca, ele possui ribossomos aderidos, é porque a minha carioteca também possui. Então, todas essas bolinhas aqui, ó, são ribossomos aderidos. E é óbvio que ela tem que estar aqui presente também. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o ribossomo, ele faz o quê? Ele produz proteína. Então, a minha estrutura aqui de DNA vai estar sempre precisando de proteínas, principalmente para os processos ali, né, de multiplicação do material genético, processo de transcrição do material genético, várias coisas que vão estar acontecendo aqui, ó, tem relação com essa presença de ribossomos. Por exemplo, eu não falei que eles são produzidos aqui no nucleolo, e eles precisam ser encaminhados para fora, então eles vão sendo encaminhados aqui, ó, passando pela membrana também, enfim. Como sequência, ou seja, dando continuidade à membrana do retículo rugoso, nós começamos a perder os nossos ribossomos, ou seja, somente no rugoso eu tenho ribossomos. E eu começo a ter uma estrutura tubular, que é essa daqui, ó, que a gente está vendo aqui. Parece muito aquelas estruturas que ficam no fundo do oceano, né? Aquelas plantinhas, aqueles tubos lá do fundo do oceano, que infelizmente, gente, eu não recordo qual é o nome daquilo. Mas se alguém captou, consegue imaginar o que eu tô querendo dizer, tá bom? Isso daqui não possui ribossomos aderidos, então ele é o quê? Ele tem uma membrana lisa, não é rugosa. E aí, isso também vai gerar o seu nome, retículo endoplasmático liso, certo? Além dele, e também assim como agora é uma conexão funcional, não é uma conexão morfológica estrutural, nós temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele já não está aqui mais localizado tão próximo ao núcleo. Na verdade, ele é localizado próximo à membrana plasmática da célula. E isso tem muito a ver com suas funções. Por exemplo, uma das principais funções dele é chegar a empacotar substâncias e jogar para o exterior da célula, né? Então, às vezes ele cria um hormônio aqui e ele vai emitir sacolinhas, que eu chamo de vesículas, tá? Ele emite essas vesículas, essas sacolas, e essas sacolas vão chegar aqui, ó, se unir à membrana plasmática e soltar o conteúdo lá, às vezes uma célula do lado, ou o próprio tecido mesmo, tá? Ou a matriz extracelular. Então, ele tem uma função aqui relacionada às substâncias do exterior, uma função muito importante. Então, obviamente, ele precisa estar localizado aqui próximo para facilitar essa comunicação. Enfim, além disso, nós também temos os nossos lisossomos, nós vamos ter endossomos, nós vamos ter todo um conjunto de orgânulos com membrana que vão ter funções integradas. Então, aqui os meus retículos vão conversar um com o outro, vão conversar ali com o nosso Golgi, vão conversar com as vesículas, vão estar sempre ali trocando informação para ter um funcionamento pleno, tá? Então, quando a gente fala de sistema de endomembranas, nada mais é do que um conjunto de orgânulos citoplasmáticos, ou seja,
estruturas funcionais cerceadas por membrana que tem ali, né, funções associadas. Então, para eu chegar e essa minha célula conseguir realizar o que ela realmente deve, ela precisa que todas essas conexões funcionem da forma mais adequada. Enfim, o objetivo, isso foi só uma apresentação, uma introdução mesmo. O objetivo de hoje é tratar sobre todas essas conexões, tá? Então, o que é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar os nossos ribossomos, primeiramente, depois os retículos e o Golgi, depois falar dos lisossomos e peroxissomos, e por fim das mitocôndrias e as substâncias ergástricas. E vamos lá, começar pelos nossos ribossomos. Nossos ribossomos, como eu falei, eles são o centro da produção proteica, ou seja, toda vez que eu estiver falando em produção de proteína, eu vou estar falando dos nossos ribossomos. Lembrar que ribossomos de célula procarionte, ele é do tipo 70S. E ribossomo do tipo de eucarionte, ele já é mais complexo, mais evoluído. Então ele é 80S. Até porque ele tem que produzir, né, uma gama de proteínas muito maior do que, por exemplo, uma bactéria precisa, né? O ser humano muito maior, muito mais complexo do que uma bactéria. Então os ribossomos, eles seguem essa lógica também. E como eu já cito aqui, está presente nas duas células. Ele não faz parte do sistema de endomembranas. Um detalhe, toda vez que a gente fala de vesículas de endomembranas, vocês podem acabar encontrando esse sufixo somos, porque isso refere a corpo. É uma vesícula, tá? Tudo que recebe o nome, por exemplo, endossomo, lisossomo, peroxissomo, todos esses são estruturas que são vesiculares. A gente vai ver direitinho, mas eles são vesiculares. E o ribossomo, quando ele foi descoberto, acreditava-se que ele tinha a mesma composição, achava-se que ele tinha uma membrana externa. Então, por isso que eu disse que ele é uma questão de pegadinha de prova, porque ele tem uma nomenclatura que faz você ser induzido a achar que ele faz parte do sistema de endomembranas, porém, com o tempo, eles descobriram que não, que ele é composto apenas de RNA do tipo ribossômico e não por vesículas. Então, se atentar a esse detalhe, por causa do nome, e aí a gente vai começar agora a ver melhor sobre ele. Pronto, vamos para a sua estrutura. A estrutura do ribossomo, na verdade, ele é muito simples. É dividido em duas estruturas, uma maior e uma menor, e aí a gente vai lá e a gente bota o nome de subunidade. Então, o ribossomo ele tem uma subunidade maior, seria essa azulzinha aqui da imagem, e uma subunidade menor, que seria amarelinha. E o tamanho aqui vocês percebem claramente qual é qual, né? Nem tem como ter muita dúvida. O legal de saber é que isso daqui é material genético condensado, é RNA-R. Eu até destaquei aqui no texto para vocês, tá? RNA-R é o RNA ribossômico. Ele se condensa e ele acaba criando essas duas unidades. E essas duas subunidades, elas são produzidas lá no nucleolo, que eu já mostrei para vocês no iniciozinho da aula. Por isso que eu sempre faço aquela apresentação inicial, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem quando vocês pegam essa parte mais detalhada, tá? Quando o meu ribossomo ele vai funcionar, essas minhas subunidades se encontram e ficam assim montadinhas, tá bom? Quando elas estão sem estar produzindo proteínas, ou seja, estão só ali soltas no citoplasma, por exemplo, elas não estão conectadas. Fica, por exemplo, a subunidade maior de um lado e a subunidade menor do outro. Para elas se conectarem, elas precisam ali do material genético, nesse caso do RNA mensageiro, sendo conectado com elas e servindo como uma cola, porque aí elas vão funcionar e vão fazer a produção de proteína. Aqui embaixo vocês podem ver mais ou menos um pouquinho desse processo. Aqui eu tenho esse rosa, essa fitinha aqui que parece um zíper, né? Uma fitinha de zíper. Essa fitinha rosa, ela seria o nosso RNA mensageiro, tá? Por que mensageiro? Porque ele carrega a mensagem que vem lá do núcleo.
aquele meu DNA que estava lá no núcleo, ele queria formar uma proteína, mas ele não pode sair do núcleo. Então ele cria uma cópia dele. A cópia dele é o RNA mensageiro, ou seja, aquele que carrega a mensagem de como fazer uma proteína. Ele vem para a parte de fora, por isso lembra que tem os poros na carioteca? Ele passa por aqueles poros da carioteca, vai para encontrar o meu ribossomo se conecta a ele, ou seja, agora eu tenho associado ao RNA mensageiro o RNA ribossômico, tá? RNA R, que são as minhas subunidades. Então, isso daqui, ó, é um RNA se conectando a outro. Lembra que tem umas regrinhas de conexão que a gente viu também, né? Quando a gente viu bioquímica, a gente viu DNA, a gente tinha adenina, a gente tinha a nossa uracila falando, né, em RNA. A gente tinha a nossa guanina e tinha a nossa citosina. Então, essas complementariedades, né, essas ligações químicas vão ocorrer aqui para estabilizar uma molécula com a outra. Elas se conectam, ou seja, o meu RNA ribossômico se conectou com o meu RNA mensageiro, que veio aqui, né, sendo uma cópia de lá do meu DNA matriz, veio para cá e agora ele vai criar uma proteína. E uma proteína era o quê, gente? Também na sala de bioquímica de novo. Era uma sequência de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles estão soltos, quebrados, jogados, espalhados pelo meu citoplasma. E aí o que eu preciso? Eu preciso chamar eles na ordem correta. Quem determina, quem diz qual é essa ordem certinha para criar a proteína do jeito que ela tem que ser, é o RNA mensageiro. O ribossômico, ele vai só fazer as junções, ele vai ligar um aminoácido ao outro, ele tem essa capacidade. Mas para ele ligar, ele precisa que alguém traga esses aminoácidos. E quem traz é o nosso RNA transportador. RNA-T. Então, o RNA-T carrega os aminoácidos e vai trazendo. Então, o ribossomo diz, olha, eu preciso agora de uma alanina. Aí o RNA transportador vai caçar uma alanina lá no citoplasma e, puf, botou aqui. Agora ele precisa, sei lá, de outro aminoácido qualquer. Aí o meu RNA transportador vai lá, acha esse outro aminoácido e bota aqui. E assim eles vão se juntando até formar aqui em cima, ó. Isso daqui é uma proteína sendo formada, tá? Não precisa se atentar a detalhes disso, mas é bom vocês saberem que é esse processo aqui. Por quê? Porque às vezes pode sim ser cobrado, até porque é um dos assuntos que vão ter que ser trabalhados em detalhes também na matéria. Então é bom vocês já irem se ambientando com esses conceitos e com essa funcionalidade mesmo, tá? Ou seja, para você produzir uma proteína, nada mais você não precisa de nada mais além da conexão entre materiais genéticos. Então, meu DNA de dentro da célula que criou uma cópia dele, que era o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, que é o meu ribossomo, juntou aqui, ó, para interpretar esse sinal, e o meu RNA transportador ajudou aqui auxiliando e trazendo os aminoácidos. Então, isso daqui é um resumão, né, claro, de todo esse processo para vocês entenderem a importância, a complexidade do nosso ribossomo, tá? E só mais um conceito, né? Saber o que é um polissomo. Polissomo é essa nossa imagem aqui. São vários ribossomos que eles aproveitam, ao invés de, por exemplo, ficar só um ribossomo aqui, lendo o RNA mensageiro, esse mesmo RNA mensageiro vai estar sendo lido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Então, enquanto um está aqui na parte inicial, o outro está aqui no meio, o outro já está mais distante, o outro aqui já está quase terminando a proteína. E assim vai indo. Então, por exemplo, ao invés de chegar e levar 3 horas para produzir uma proteína, eu uso aquelas 3 horas para produzir 6, para produzir 10 proteínas. Então, eu potencializo a minha funcionalidade por causa disso. Então, aqui eu vou ter várias proteínas sendo produzidas a partir do mesmo molde de RNA, beleza? Então, meu polissomo, ele é isso, são esses meus ribossomos associados e funcionando para produzir essa minha proteína. Aqui mostrando um pouquinho mais para vocês, só uns gifzinhos, eu adoro gif, eu acho que
torna muito mais didático, a gente consegue ilustrar melhor, né? Então vamos traduzir esses GIFs aqui, ó. A gente tem o nosso RNA em verde, essa imagem aqui de baixo. Esse RNA, desculpe, é o RNA mensageiro. Vindo aqui, ó, correndo pelo meu mensageiro, a gente tem o nosso ribossomo. Dá para ver a subunidade maior e subunidade menor, roxinho. Aqui em vermelho, saindo do ribossomo, é a proteína sendo formada. E você vê que cada uma dessas bolinhas aqui, ó, vermelhas ou rosas, não sei como é que está a resolução aí da tela de vocês, mas essas bolinhas, cada uma delas seria um aminoácido, por exemplo. E aí, essas bolinhas, ó, elas estão sendo trazidas por uma molécula verdinha. Essa molécula verdinha seria o RNA transportador, certo? E também o RNA transportador, ele faz isso, ele está aqui, ó, trazendo as bolinhas e o ribossomo produzindo a proteína. Aqui nessa imagem maior, aqui do lado, é a mesma coisa. Olha só, você tem o RNA R, a subunidade do ribossomo, também roxinho, por coincidência que nem na outra foto, né? Ele tá andando aqui, ó, e correndo a molécula de RNA mensageiro, que é essa fitinha rosa. E aqui ele tá conseguindo, ó, construir e moldar uma proteína com a ajuda do RNA transportador em azulzinho, ó. Ele é um funcionário, ele chega, entrega e vai embora. Chega, entrega e vai embora. E ele vai se conectando a partir de correspondência química. Você vê que os pezinhos dele, ó, se complementam com esse zíperzinho aqui do RNA mensageiro, tá? Aqui em cima, ó, é a mesma coisa. Essas coisinhas aqui, ó, deixa eu pegar outra cor para dar para ver melhor. Vou pegar um branquinho mesmo. Aqui, ó, essas paredinhas seria para representar a junção. Aqui em cima, ó, seria minha subunidade maior. Aqui embaixo seria minha subunidade menor. Isso daqui é a conexão entre as membranas, tá? Uma parte de cima, a membrana não, desculpe. A conexão entre o material genético. Aqui seria a subunidade maior, aqui a subunidade menor. Elas se conectam aqui, vocês podem ver chegando, ó. O RNA mensageiro passando aqui, tá vendo? O RNA mensageiro passando aqui. E o RNA transportador seria essa cruzinha. Essa cruzinha, ó, ela vem e ela traz moléculas com ela, que vão se colando e vão formando aqui embaixo a proteína, tá? Pois bem, vamos lá agora para os nossos retículos. Já saindo um pouquinho do ribossomo, mas ainda vamos falar bastante dele. Isso daqui é realmente uma verdadeira rede funcional, ou seja, aqui eu começo a ter de forma mais expressiva aquele sistema de endomembranas, tá? Principais diferenças aqui, né, entre os nossos retículos. Já falei, retículo rugoso e retículo liso. Meu retículo rugoso cheio aqui, ó, de bolinhas, ou seja, cheio de ribossomos e contínuo a carioteca. E eles são sacos aplanados. É importante saber isso, porque isso é descrição da sua morfologia, ou seja, sacolas que eu cheguei e empurrei, certo? Apertei, então eles ficaram aplanados. E o R é liso, que é uma rede tubular, ou seja, vários tubinhos aqui, ó, tá vendo? Vários tubinhos. Só que ele não tem a presença de ribossomos. Morfologicamente, essas são as principais diferenças. Agora vamos para detalhes de cada um deles. Deixa eu voltar aqui a minha paletinha vermelha. Pronto, voltei. Enfim, nosso retículo rugoso, R de rugoso, R de ribossomo, ou seja, eu falei para vocês que onde tem ribossomo tem produção de proteína. Aqui é a mesma coisa. Meu retículo rugoso, ele tem a principal função de produzir proteínas, tá? Só que ele é uma organela um pouquinho mais complexa. Então, às vezes, além de produzir a proteína dentro dela, dentro daqueles sacos que a gente viu, ele vai chegar e ele vai processar. As minhas subunidades de ribossomo se aderem à sua membrana, tá? Aquela membrana do meu retículo, ele tem ali, né, conectada a eles os ribossomos produzem a proteína e jogam aquela proteína para dentro do nosso retículo rugoso. Nosso retículo rugoso pega aquela proteína e ajusta. E ele ajusta, às vezes, para organizar a sua estrutura tridimensional, né?
às vezes para retirar uma parte, adicionar uma parte, enfim, ele vai fazer modificações. É legal saber que a subunidade maior do ribossomo vai estar presente na cara citosólica. Aí já vem um conceito, cara citosólica. Imagine que são sacos. Se são sacos, você tem uma face, ou seja, uma cara que é interna e uma cara que é externa. Então você tem a cara citosólica como externa, que é aquela que vai ter contato com o meu citosol, por isso é citosólica. Já a minha cara interna, ela é conhecida como a cara luminal, porque tem contato com o lúmen. O lúmen é justamente a região interna das coisas, ou seja, se eu pegar ali o lúmen de um órgão, é a mesma coisa que dizer a luz de um órgão, tá? Então, é a parte interna, é a parte que tem a cavidade. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem a cara citosólica e a cara luminal. Aqui, como eu falei, síntese, acumulação e processamento de proteínas, porém também faz a glucosilação de proteínas, ou seja, pega e adiciona açúcares, glicose, por exemplo, as minhas proteínas. Então, ele já tem aqui uma modificação na estrutura da proteína, não é apenas o processamento deles. A sua membrana vai ser mais fina do que a da membrana plasmática, contudo, lembra que eu falei para vocês que elas são sempre similares? Então, beleza, aqui também é uma estrutura similar, exceto pelo colesterol. Nossa membrana plasmática, ela possui colesterol lá, né, ajudando a dar firmeza para aquela estrutura. Aqui não, aqui o colesterol não está presente. Botei embaixo aqui a hipótese de Blobel para a síntese proteica. Gente, isso daqui tem professor que cobra detalhadamente passo a passo e tem professor que não cobra. Então eu vou dar uma explicadinha simples, porque eu não sei o que é que o professor de vocês pode querer fazer. Às vezes pode até não cobrar aqui agora, na sua próxima prova, mas pode cobrar, por exemplo, na prova de processo, ou pode cobrar na prova final de vocês, sabe? Então é legal vocês terem uma ideia, pelo menos tenham uma ideia. Então a síntese proteica, se vocês lerem hipótese de Blobel, pelo menos associem no mínimo que é a síntese proteica, descrevendo como ocorre a síntese de proteína, tá? E aqui tem alguns passos. Uma coisa que eu quero que vocês saibam. Aqui diz o seguinte: ribossomos se unem ao RNA mensageiro, a gente já viu isso no citoplasma, e vão iniciar a leitura. E aqui boto sequência de peptídeo sinal. O que é peptídeo sinal? É uma sequência que vai ter na proteína, tá? Ou seja, antes de começar de fato a proteína, aquele RNA mensageiro ele sempre carrega uma sequência. Ele tem sequências que vão ser iniciais, às vezes finais, que é basicamente para dizer que ali começou a leitura da proteína e que ali a proteína termina. Então eles são cortes, ele define o ponto de início da proteína e o ponto de final da proteína, tá? Então esse vai ser o meu peptídeo sinal. Aqui até diz, ó, que é cerca de 15 a 30 aminoácidos, tá? E essa minha sequência vai ser reconhecida por partículas de reconhecimento na membrana do retículo. Então aqui tem ó, SRF. SRF é só sigla para partículas de reconhecimento, que é em inglês, então por isso esse SRF, tá? Na membrana do retículo. Gente, não era para ser MP, tá? Isso daqui foi um equívoco meu. Seria só na membrana do retículo. Isso é costume de ficar sempre citando membrana plasmática como MP, mas a membrana plasmática é a membrana da célula, que seria a membrana do retículo, tá? Beleza, quando minha estrutura faz essa conexão, quando esse peptídeo sinal, ele é reconhecido ali na membrana do meu retículo, o que vai acontecer? Esse meu retículo ele vai dar uma permissão para abrir um canal. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que eu preciso jogar aquela minha proteína que está sendo formada para dentro do meu retículo, para ela ser modificada, ser trabalhada e tal? Então, eu preciso permitir isso. Então, meu segundo passo nada mais é do que a abertura de um canal. Ou seja, eu tenho a permissão e eu começo a abrir esse canal para poder jogar a proteína lá dentro. E aí, no 3, olha, meu ribossomo vai se unir a receptores de membranas específicas. Aqui eu de novo botei o MP, desculpem, tá? Mas é membrana. Se une a receptores específicos do RE, porque tudo que acontece de conexão no nosso corpo
tende a ser específico, ou seja, eu não quero que meu ribossomo se una ao retículo liso, porque não é função dele fazer isso. Então, eu preciso que ele se una ao rugoso, por isso que é específico. Então, meu ribossomo, ele foi, primeiro, ele chegou aqui e ele foi reconhecido pelo peptídeo sinal. Esse reconhecimento ali na membrana do retículo deu uma permissão, abriu o canal para a proteína nascente poder penetrar. E aí, quando esse canal está aberto, ou seja, não é que ainda já está sendo produzida a proteína, o canal foi criado. Aí, como eu criei o canal, agora eu posso aderir o meu ribossomo à membrana do retículo. Então, agora que está tudo certo, o canal já está criado, meu ribossomo já foi reconhecido, agora ele pode se unir, pode se grudar ali na membrana do meu retículo. Aí, meu ribossomo começa a funcionar, geralmente em polissomos, tá? Quando você tem essa função ocorrendo, né? A gente quer que ela seja o mais eficiente possível, então já vai logo para polissomo. O polissomo começa a produzir a proteína, e aí essa proteína, ó, vai ingressar ao lúmen, certo? Ou seja, a superfície interna do meu retículo rugoso, e vai se unir a quem? As chaperonas. Lembra que as chaperonas são aquelas enzimas específicas que vão cuidar da modelação das nossas proteínas. Então, ela assegura que a sua estrutura seja feita da forma correta, seus dobramentos sejam feitos da forma correta. Então, isso é o que a chaperona faz e por isso ela precisa estar fiscalizando esse processo, ok? Por fim, como eu falei, o peptídeo sinal de novo aqui, para indicar que já acabou a proteína, ou seja, eu já li tudo que eu precisava e agora eu já posso encerrar aquela proteína, eu já estou ali no finalzinho dela. E aí, ele vai ser separado por peptidases, ou seja, são enzimas que fazem a quebra dessa conexão. E aí ele sai, meu ribossomo sai e desconecta da membrana do retículo rugoso. Na verdade, a minha membrana do retículo rugoso ela está o tempo todo ali com ribossomos se conectando e se desconectando a depender da necessidade da produção proteica. Aqui só mostrando novamente um gifzinho de novo, né? Eu viciada em gifs. Aqui você tem o material genético passando pelo ribossomo e tal. Aqui, ó, como eu falei, ó, a membrana do retículo rugoso, o polissomo, que são vários ribossomos associados ao mesmo material genético, tá vendo? Ao mesmo RNA mensageiro, essa fitinha azul é o RNA mensageiro, que está produzindo a proteína e tá aqui, ó. Se vocês puderem ver bem, ele está jogando essa proteína aqui para dentro, para a face luminal do meu ou do meu retículo rugoso, claro. Aqui só mais uma vez escrevendo cada fase desse processo para ficar o mais claro possível. Já devem estar cansados, mas é assim mesmo. Aqui é o DNA que criou uma cópia. Quando ele cria essa cópia, a gente chama de transcrição, ou seja, eu transcrevo, copio o DNA para um RNA, crio o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai passar aqui ó, pelos poros da minha carioteca, vai encontrar aqui ó, o meu ribossomo e vai iniciar o processo de tradução. O processo de tradução é transformar esse RNA aqui em proteína. Então aqui nós temos as enzimas que podem estar envolvidas no processo, os aminoácidos sendo trazidos aqui por quem? Por RNA transportador. Ele vem, ele traz aqui ó, esses nossos aminoácidos e aqui nós temos a proteína sendo criada. Beleza. Agora, saindo de lá, nós vamos para o nosso retículo liso. Ou seja, já não é mais com o objetivo de produzir proteínas. Agora, nós falamos de uma estrutura que ela vai ser contínua com RNA ou com RER, né, com retículo rugoso. Contudo, ela já não tinha a mesma estrutura exatamente. Ela já não é mais envolvida por ribossomos, tá? E não é mais sacolas. Agora ela é uma estrutura tubular. Então aqui, ó, já falei, vai ser marcante em células secretoras de lipídios, tá? Como os hormônios esteroidais. E aqui eu botei as principais funções deles. Síntese de lipídio, lembre sempre, retículo liso com L de lipídio, tá? Então o principal objetivo dele é lipídio.
detoxificação. O que é isso? Ele vai desintoxicar a célula de algumas substâncias, por exemplo, e mais marcante, o álcool. Importante saber, o álcool vai passar aqui pelo seu retículo liso. Então, por exemplo, pessoas que têm muito costume de beber álcool, beber em grande quantidade, vai acontecer que o seu retículo liso vai ser mega desenvolvido, ou seja, vai estar muito expressado dentro das suas células, porque as suas células estão tendo que estar o tempo todo desintoxicando o corpo. Então é uma coisa legal de saber, sabe? É uma curiosidade assim, interessante. Glucogenólise, o que é isso? O glucogênio, glicogênio, depende, né, se é espanhol ou português. Enfim, o glicogênio, ele é a molécula de armazenamento da glicose. Ou seja, pega a minha glicose, eu junto ela em pacotinhos, que é o meu glicogênio. E aí eu armazeno. Quando eu armazeno ele, e agora eu preciso de energia, ele está armazenado lá em forma de glicogênio. Eu preciso de energia, então eu preciso realizar metabolismo, que ocorre principalmente lá no mitocôndrio. Para realizar esse processo metabólico, eu preciso ter a molécula de glicose, não de glicogênio. Então, eu preciso quebrar o meu glicogênio para ter de novo a minha glicose. Então, essa glicogenólise é justamente a quebra do meu glicogênio, por isso, lise, tá? E glicogênio de glicogênio. Então, eu quebrei meu glicogênio, criei glicose e agora eu posso realizar os meus processos metabólicos a partir da minha glicose que estava armazenada em forma de glicogênio. E armazenamento de cálcio, principalmente onde? Principalmente na nossa musculatura esquelética. Nosso músculo, ele tem seu degradê ali de concentração iônica funcionando para poder realizar a contração muscular. O objetivo é a contração muscular. E a contração muscular é iniciada pelo cálcio. Então, meu retículo liso, nessa musculatura, ele vai armazenar o cálcio, certo? Porque vai precisar fazer contração. E ele é tão especial para isso que ele recebe o nome de retículo sarcoplasmático, porque ele é um saquinho específico para armazenar isso nas células musculares. Então, eu vou botar aqui, ó, tentar fazer o mais legível possível. Sarcoplasmático. Ixi, eu já errei aqui, ó. Ignora esse S. Sarcoplasmático. Quase um trava-língua, tá? Mas ele nada mais é do que o meu retículo liso especializado. Então, se vocês verem retículo sarcoplasmático, é o retículo liso. Só que com um nome especial, porque a gente está falando do músculo, a gente está especificando nessa função aqui de guardar cálcio. Por fim, nós temos o nosso complexo de Golgi. Nosso complexo de Golgi, como o nome diz, ele é um complexo funcional. Ele vai pegar aquilo que foi produzido nas organelas que a gente viu agora, seja nos nossos retículos, que eram principalmente o nosso lipídio, e as nossas proteínas, e vai receber a partir de vesículas, que eu já falei para vocês. Vesículas são estruturas de membrana, são saquinhos recobertos por membrana que vão carregar as coisas dentro da célula, tá? E esses saquinhos, eles vão envolver essas substâncias nas proteínas e os lipídios e vão trazer aqui, ó, para o complexo de Golgi, que vai receber eles e vai processar. Então, às vezes eu preciso modificar aquele meu lipídio, eu preciso criar um lipídio maior, ou preciso pegar aquela minha proteína, modificar ela, ou associar, às vezes, ela ali com um lipídio, que seja, enfim. Preciso fazer alguma mudança. Ou então, eu preciso empacotar ele. Às vezes, por exemplo, eu produzo uma proteína, mas eu não quero utilizar ela agora. Eu só produzi para ela já ficar pronta, para quando eu precisar. E aí, o meu complexo de Golgi pega aquilo dali, envolve em uma membrana e deixa guardado dentro dessa membrana. Ou seja, eu crio uma vesícula de armazenamento. Ou às vezes eu pego um hormônio que foi produzido ali no meu liso, pego o meu complexo de Golgi, pega esse hormônio, empacota, ou seja, envolve pela minha membrana da minha vesícula e joga para fora.
essa minha vesícula vai caminhar, vai para a membrana plasmática, como elas são parecidas, elas se fusionam e o conteúdo é liberado ali externamente. E aí meu hormônio pode caminhar lá pela circulação e ir aonde ele precisa chegar, tá bom? Mas principalmente a função de receber vesículas, estruturar essas substâncias das vesículas e encaminhar. Ele é a minha rede de SEDEX. Eu sempre comparo assim, que é bem mais tranquilo de entender. Enfim, vai ser relacionado com os retículos e a membrana plasmática, ou seja, a sua posição na célula é por causa disso. Ele fica depois dos retículos e antes da membrana plasmática, eu mostrei para vocês na imagem. Situado entre núcleo e polo celular onde se produz a secreção, é a mesma coisa, só que de formas de descrever diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. Vesículas que se fusionam e vai ser agrupado entre 3 a 7 cisternas discoidais aplanadas. Ou seja, são discos, tá? Isso seria um disco. De lado ele seria fininho, um disco mesmo, imagina um CD. Ele é um CDzinho com superfície, com uma cara aqui luminal também, tá? Ele tem um espacinho interno. E aí ele recebe vesículas e ele vai passando. Só que eles são vários discos associados. Então, por exemplo, assim, ó. E aí, desse lado aqui, por exemplo, eu receberia uma vesícula. A vesícula veio, por exemplo, do meu retículo liso. Meu retículo liso criou um hormônio e vai encaminhar para cá. Ele não vai ser encaminhado solto, ele vai ser encaminhado dentro de vesícula. Então, essa minha vesícula, essa minha bolinha aqui, minha bolsinha, ela vem, encontra aqui o meu Golgi, aí ela vai e associa, junta aqui e joga a substância aqui dentro. Só que eles são vários discos, então essas vesículas vão sendo criadas e recriadas. Eu vou transportando de um disco para o outro a minha substância em forma de bolinhas de vesículas. Então a vesícula vem, se junta aqui a outra membrana aqui, essa membrana pega a substância, joga para outra daqui e aí ele vai passando disco após disco até a última. E aí na última ele já está ali mais processado, já sabe mais ou menos se, por exemplo, isso daqui vai ir para fora, sei lá, vai para fora da célula. Então ela libera aqui. O que eu quero dizer? Se são discos, cada unidade, cada discozinho desse meu complexo de Golgi eu vou chamar de dictiossoma. Justamente por causa desse formato, dessa estrutura em disco. Então, dictiossoma, disco, tá? Corpo, lembra que eu falei do soma como corpo? Então, corpo em forma de disco. E aí, tendo essa lógica aqui de transporte, né, ele acaba tendo duas regiões. Uma região que recebe as vesículas vindas de lá das outras organelas e a outra que vai liberar, seja liberar para outro disco, ou seja liberar para outra estrutura, enviar para fora e deixar ela reservadinha, enfim, vai soltar a minha vesícula pronta. Isso cria duas caras. Eu tenho uma cara proximal, que também pode ser chamada de formação ou cis, que vai ser convexa e vai ser onde vai receber as vesículas, ou seja, seria essa cara de número 1 que está recebendo aqui as minhas vesículas. A minha outra cara, a minha outra face, essa número 2, que aí elimina, que ela libera as vesículas, e ela é chamada de cara distal de maturação ou trans. Justamente por quê? Porque ela está mais distante, por isso distal, mais distante do núcleo celular, tá? Então temos isso daqui, ó. Polarizados, hein? Lembra de polarizados? Olha só esse termo de novo que eu já falei para vocês, que sempre que vocês escutam polarizados, quer dizer que tem propriedades diferentes. Então, se uma recebe e a outra libera vesículas, aqui eu tenho polarização funcional, eu tenho um trânsito nesse sentido. Então, eu tenho um polo. Então, um polo aqui, que é a cara proximal de formação ou cis, que vai receber as vesículas, e uma cara distal de maturação ou trans, que é côncava e vai liberar as vesículas. Então, acho que ficou bem explicadinho isso daqui. Aqui mostrando, ó, o que é as vesículas. Olha, elas saindo aqui, ó, do liso, indo aqui para o meu Golgi, olha, se fusionam, exatamente assim, se grudam.
Vesículas emitidas, vêm para o Golgi, vão passando de um disco para o outro, e lá do outro lado elas vão ser eliminadas, tá? Aqui essa segunda mostra também a passagem das vesículas. É bem legal, vocês veem as vesículas chegando de um lado, chegando pela face cis, passando por todos os dictiossomos e sendo liberadas na face trans. Então é realmente uma sequência. Observa aqui, ó, de novo, material passando e sendo liberado já diferente. A luz inicial era branca e no final ela já saiu mais amarelada, ou seja, eu modifiquei as minhas substâncias, ó, branquinho, branquinho, amarelo, azul e saiu diferente. É isso. Outras funções, né? Vendo mais detalhadinho nossas funções do aparato de Golgi, porque ele é uma célula muito complexa, uma organela muito complexa, desculpe célula não, né? Uma organela muito complexa. Ele faz circulação de substâncias, que é justamente isso que a gente viu agora. Biogênese de membranas, ou seja, nele que vai ser criadas essas membranas, seja as minhas membranas internas, ou seja, a membrana das minhas vesículas, ou a membrana plasmática mesmo, sabe? Ele cria, é aqui que a membrana plasmática ela é criada, tá? Então ele emitiria a membrana plasmática em forma de vesículas, aquelas vesículas se fusionariam à membrana plasmática e assim ela estaria crescendo. Então por isso que faz essa biogênese. Glicosilação de proteínas e lipídios, ou seja, ele também pega a glicose e adiciona proteínas e lipídios. Mas nesse caso aqui, ó, como a própria frase diz, né? São no RE para aprimoramento. Ou seja, ela pega, e ele já pega aqui, ó, isso daqui que foi feito lá no retículo endoplasmático, que eu mostrei para vocês, e vai aprimorar, tá bom? No retículo endoplasmático, os dois, né? Gente, se eu fizer algumas pausas assim, eu sei que vai parecer meio estranho, que às vezes eu tô dando umas paradas. É só porque eu tô um pouquinho congestionado, então tem que dar umas pausas para respirar melhor, tá? Mas enfim, só continuando para vocês não acharem estranho que eu tô dando algumas pausas às vezes enquanto eu falo. Número 4, transporte e secreção. Quando você pega e você cria uma substância na célula, exemplo de um hormônio, e você libera, isso é o processo de secreção. A gente tem dois processos, a gente tem secreção e excreção. Quando eu produzo algo utilizável, importante, é secreção, estou secretando. Quando eu produzo algo que é um resto, é excreção. Ou seja, por exemplo, fiz metabolismo, do meu metabolismo sobrou ureia. Aquela ureia é excreção, não é secreção. Ele é resto de utilização. E já minha secreção, lembrem de segredo, é algo importante, é algo que eu produzi para que tenha ali uma utilidade ainda, tá bom? Então, quando eu pego e eu faço isso, eu crio essa substância e eu vou eliminar, ou seja, mandar ela para outra célula, por exemplo, eliminar de dentro da célula, que eu digo. Minha célula produtora, ela cria um hormônio e ela vai enviar para fora, ou seja, está eliminando ali, mandando para fora, seja para circulação, seja para uma célula próxima, às vezes até para ela mesma, tá? Isso eu chamo de exocitose. Lembra, já falei isso várias vezes. Exocitose, mandar para fora. Endocitose, para dentro. As vesículas podem possuir clatrina. Beleza? Vamos ver o que é essa clatrina depois. Endossomos e lisossomos. Parede celular e glicocálix, ou seja, eles fazem parte da construção dessas estruturas também. No caso meu Golgi, ele constrói isso aqui também. A gente já viu, glicocálix serve principalmente ali, né? É um complexo de substâncias para fazer reconhecimento celular. Parede celular 1 de lá nos nossos vegetais, tá? Então ele cria a parede celular dos vegetais. E tem uma função extremamente importante na criação da insulina. Gente, a insulina, ela é uma proteína pequena e é uma enzima. Ela faz com que a nossa glicose possa entrar dentro da célula. Ela permite a passagem de glicose para dentro da célula. E aí, ela é estimulada por grânulos de zimógenos. Esses zimógenos são produzidos aqui. O que é um zimógeno? Um zimógeno, ele é uma enzima que ainda não está funcional. O que acontece? Eu produzo, por exemplo, lá no meu retículo rugoso, eu vou produzir o zimógeno.
Ou seja, eu produzi, na verdade, uma versão não funcional da insulina. Ele ainda não está funcionando, ele ainda não está no formato correto. Isso é o meu zimógeno, ou seja, uma enzima inativa. Ele é criado lá no meu rugoso. Do meu rugoso ele é mandado por vesículas aqui para o meu Golgi, e o meu Golgi vai vai modificar isso daqui, o meu zimógeno, e vai ativar ele. Quando ele é ativado, ele vai ser uma insulina. Ou seja, a insulina, ela é derivada desse zimógeno. Zimógeno não é específico para insulina, é um termo para dizer que é uma enzima inativa. Então, qualquer enzima que vocês pensem, elas têm a sua versão de zimógeno, ou seja, a versão em que elas ainda não estão ativas, e elas precisam passar por processos de ativação. A maioria deles ocorrem em lisossomos, tá? Então, uma informação sobre o lisossomo que a gente vai ver em mais detalhes. Mas a maioria dessas ativações de zimógenos ocorrem em lisossomos, e os lisossomos derivam aqui do meu Golgi, então tá tudo relacionado. E beleza, meu zimógeno ele é ativado, e aí eu tenho a insulina ativa, graças ao meu aparato de Golgi. Então ele é mega importante. Aqui nessa imagem mostra um pouquinho do processo de exocitose. Lembra que aqui, ó, líquido extracelular, e aqui citosol, ou seja, meio intracelular, e aqui membrana plasmática. Eu tenho esse processo aqui. Não precisa saber em detalhes. Eu acho que o professor de vocês não vai cobrar. Mas isso aqui é bem geral. Basicamente, a posição. Eu cheguei com a vesícula e posicionei ela do lado da minha membrana. Isso eu chamo de aposição. Agora eu vou aderir, ou seja, eu vou colar. Já estava posicionada, agora eu vou colar. Quando eu colo, eu faço aderência. Depois de chegar e aderir, eu vou fusionar, ou seja, eu consegui realmente unir aqui, ó, a ponta, as partes da minha membrana plasmática com a minha membrana da minha vesícula, justamente porque elas têm propriedades muito parecidas. Então é como se eu pegasse ali, estivesse jogando água na água, ela vai se unir e vai aumentar de volume. Então eu pego a vesícula, se une aqui e libero o conteúdo. Aqui para mostrar para vocês que eu, assim, esses processos, né, tão importantes, que são referidos à digestão celular. Nós temos como a digestão celular um marco por processo de endocitose, ou seja, quando eu pego a substância de fora e boto para dentro. Substâncias maiores, maior quantidade do que aqueles processos de transportes através de membrana, tá? Minha fagocitose. Minha fagocitose, eu pego partículas sólidas, partículas grandes, a exemplo de uma bactéria, por exemplo. E aí eu vou englobar e vou mandar para dentro. Na minha fagocitose, eu emito pseudópodes, ou seja, são bracinhos. Eles agarram essa minha bactéria que estava aqui, ó, em vermelho, agarra e manda ela para dentro. Quando manda ela para dentro, manda em uma vesícula, tá? Essa vesícula é uma membrana derivada da própria membrana plasmática. Então, na verdade, minha membrana plasmática se estendeu, englobou e mandou para dentro. Aí criou um endossoma, ou seja, aquele corpinho, por isso soma, que veio de um processo de endocitose. Por isso, de endocitose, soma. Seja um processo, um corpo criado a partir desse processo aqui. Se isso daqui for um processo de pinocitose, vai ser sobre fluidos, tá? Sobre líquidos. Eu pego grandes quantidades de líquidos e eu absorvo. E eu absorvo de uma forma muito similar. Só que ao invés de emitir pseudópodes, eu estou criando apenas invaginações. Ou seja, meu líquido só vem e entra aqui e fica vesiculado. Isso daqui eu poderia chamar, por exemplo, de pinossoma, porque vem do processo de pinocitose. E aí nós temos alguns tipos, né, de processos de endocitose que ocorrem a partir de mediadores específicos, ou seja, de sinalizações específicas. Eu preciso ter algumas proteínas de reconhecimento na minha membrana plasmática. Essas proteínas são essas verdinhas aqui, ó, simbolizadas, tá? E aí essas verdinhas, essas minhas proteínas verdinhas, elas vêm, se conectam aqui e com o auxílio de
com auxílio de uma capa proteica, elas vão ser englobadas e vão ser mandadas para dentro. Mas isso eu chamo de endocitose mediada por receptor, ou seja, eu não conseguiria jogar essa substância, essa estrelinha aqui, por exemplo, para dentro da célula se eu não tivesse um receptor específico. Então, por exemplo, às vezes essa minha estrelinha, ela só pode ser digerida, sei lá, por um adipócito, por um hepatócito. Ela não pode ser absorvida por uma célula epitelial, porque minha célula epitelial não vai ter esse receptor. Então, esse receptor serve para tornar esse processo aqui específico, tá? Então, pegou e entrou. Então, isso é endocitose mediada por receptor. Aqui mostrando assim mais detalhes desse processo, eu tô batendo mais nele, isso aqui eu já citei para vocês ali por cima em outras vezes, então agora eu já tô entrando bem mais detalhes do que normalmente a gente vê, tá? Enfim, aqui eu tenho dois processos sinalizados, na verdade 3, né? A gente tem pinocitose, fagocitose e autofagia, ou seja, tudo que é possível de alimentação na célula a gente tem representado nessa imagem. Nós temos aqui o exemplo que eu dei da bactéria. A bactéria vem, cadê? Opa, perdi o mouse aqui. A bactéria estava lá fora e ela foi endocitada, fagocitada porque é sólida. Então eu peguei, quando essa bactéria está envolvida por membrana dentro da célula, eu chamo de fagossomo, beleza? Se eu estou falando de líquidos, pinocitose, isso daqui seria um pinossomo, tá? Eu raramente vejo esse nome sendo utilizado, pinossomo. Geralmente eles vão direto para endossomo, mas enfim, é bom saber porque vai que, né, vai que aparece um pinossomo lá também. Enfim, voltando aqui para a fagocitose. O que é que eu quero que vocês saibam? O lisossomo, gente, ele é uma organela, vocês vão ver com mais detalhes a estrutura dele, mas em resumo, o que ele é? É uma organela que dentro tem enzimas que vão quebrar o que for para ser quebrado. Então, essa minha partícula aqui, essa minha bactéria, ela é quebrada pelas enzimas que estão dentro dessa minha bolsinha, dentro do meu lisossomo. Aí, o que é que acontece? Meu lisossomo vem e ele vai se unir, ou seja, ele vai pegar essas enzimas dele e vai se unir com o fagossomo para jogar essas enzimas aqui na minha bactéria e poder digerir ela. Quando eu uno a minha bactéria com essas enzimas, eu crio um lisossoma maior, tá vendo aqui, ó? Certo? Esse daqui é o processo de degradação acontecendo. E esse lisossoma maior, eu chamo de lisossoma secundário. Então, eu tinha o meu lisossoma primário, ou seja, onde era apenas as enzimas, unir com o meu endossomo, nesse caso fagossomo, que é da fagocitose, a partícula sólida, uni os dois e degradei a minha bactéria. Quando eu estou degradando, eu tenho tanto substância enzimática quanto substância da minha bactéria. Esse é o meu lisossoma secundário. Às vezes, desse processo de digestão, podem sobrar algumas coisas dentro do meu lisossoma, porque ele é reutilizável. Então, eu utilizo ele aqui, ó. Quando eu degradei tudo, eu vou pegar essa vesícula e vou usar para degradar outra substância. Mas às vezes eu fico com restinhos da bactéria aqui. Se eu tenho um lisossoma que tem restinhos da bactéria, eu chamo de corpo residual, ou seja, é o resíduo dessa digestão celular. E isso pode ocorrer tanto na fagocitose, quanto na pinocitose, quanto na autofagia, desculpe, quanto na autofagia. E qual é a diferença aqui, ó? Na minha pinocitose, eu tenho a formação de endossoma temprano e endossoma tardio. Ou seja, ao invés de eu ter aquele nomezinho representado aqui em cima de pinossoma, que eu falei, essa imagem aqui representou como endossoma temprano, ou seja, aquele que acabou de ser formado, e endossoma tardio, beleza? E aí depois aqui, ó, se unindo aqui, ó, com o lisossoma primário, para formar o nosso lisossoma secundário e pode ter sim corpos residuais também. Aqui embaixo a gente tem o nosso processo de autofagia. Às vezes eu tenho uma mitocôndria no meu corpo, na minha célula, que ela está muito velha e ela não funciona mais direito. Então precisa eliminar. E eu vou querer aproveitar aquilo dali que está nela, né? Usar as proteínas dela para criar uma nova, por exemplo. Enfim, aí essa minha mitocôndria, ela vai ser englobada
por vesículas que vêm do meu retículo endoplasmático. Meu retículo endoplasmático vai englobar a mitocôndria. Quando ele engloba a mitocôndria, ele forma um autofagossoma. Fago porque é um corpo sólido também, ou seja, mitocôndria é sólida, que nem a bactéria. E auto porque é dela mesma, é da própria célula. Isso é uma reciclagem das substâncias celulares. Então, eu crio um autofagossoma. Esse autofagossoma aqui vai se unir ao lisossoma primário. E aí cria o nosso lisossoma secundário e também pode gerar corpos residuais. Ou seja, acaba sendo processos muito parecidos. Só que no caso aqui a gente está falando de autofagia, a gente está falando de mecanismos que servem para reciclagem da célula, para destruir estruturas dela própria, ou seja, às vezes eu preciso, sei lá, destruir uma proteína minha, destruir aqui no caso uma mitocôndria minha, reciclar essa minha estrutura. Então aí eu vou formar um autofagossoma, beleza? Aqui pinocitose e fagocitose, tudo certinho. Aqui mostrando um pouquinho da clatrina. A clatrina, ela vai ser uma espécie disso daqui que eu mostrei para vocês antes. Deixa eu voltar. Mediada por receptor. Aqui, ó, endocitose mediada por receptor. Lembra que é específico? A clatrina, ela é uma das proteínas que vão tornar isso específico. Então, vocês percebem que ela está ligada aqui à membrana plasmática. Ela vem, você tem um receptor chegando, tem uma camada de clatrina aqui na membrana. E aí, essa minha vesícula criada, ela vai ser uma vesícula que ela é recoberta pela clatrina. Então, é o mesmo processo. A diferença é que aqui eu tenho uma proteína específica na membrana desse meu endossomo, desse meu fagossomo, por exemplo. E aí eu vou fazer isso de modo específico, não de modo aleatório, beleza? Então, só para especificar, se eu estou falando de clatrina, eu estou falando de endocitose mediada por receptor. Ela é só um plus, ela é só um extra aqui, ó, para melhorar essa minha especificidade. Agora nós vamos para os nossos lisossomos, ver a estrutura dessa organelazinha que a gente viu ali agora, e os nossos peroxissomos. A gente está falando do centro da destruição. Eu sei que parece um pouco dramático, mas é justamente porque são dois orgânulos que vão servir para destruição mesmo. Lisossoma, primeiro, né? Ele tem a principal função que a gente já viu, digestão celular. Você já vai pegar, né, alimentos ali exógenos ou elementos da própria célula, se for autofagia, tá? Então, se é autofagia, a gente tá falando aqui do nosso lisossoma. Se é pegar partículas de fora por endocitose, também é lisossoma. Ele realiza os dois. A estrutura básica dele aqui, ó, é uma bolsinha, uma vesícula, por isso somo. E liso por quê? Porque faz lise, faz quebra. Isso daqui é como se fosse lise, tá? Lisosoma, digamos assim, né? E tem um monte de enzimas. E essas enzimas a gente chama de enzimas hidrolíticas, que vão agir a partir, principalmente ali, de acidificação das substâncias internas. Gente, isso daqui eu comparo com o nosso estômago. É como se a gente estivesse jogando alimento ali no nosso estômago para começar a degradação. Então é bem parecido com o estômago. Tem a membrana, né? Proteínas transportadoras, por exemplo, se a gente estiver pensando ali na nossa clatrina que a gente citou antes. Então, às vezes pode ter sim aqui proteínas transportadoras desse tipo. Enzimas hidrolíticas, beleza. Ele é bem simples de estrutura. Mas é legal saber que ele tem um polimorfismo, ou seja, já que a gente está digerindo substâncias tão diferentes, às vezes a gente digere uma bactéria, a gente está digerindo um produto a partir da nossa digestão mesmo. Às vezes a gente está digerindo um vírus, sei lá, velho. Qualquer coisa que a gente vai digerir é muito variado, né? Ou às vezes até estruturas nossas. Então, olha só, é muita coisa. E para cada coisa que você vai digerir, você precisa de enzimas específicas. Então, por isso que a gente diz que tem polimorfismo, porque ele pode ter uma variedade tão grande, sabe? Ele pode ter até, ó, cerca de 50 tipos de enzimas hidrolíticas diferentes. Porque o seu material pode ser diverso. Então, a gente caracteriza ele como polimorfismo.
Aqui as enzimas e o resto da digestão celular vão ser liberados para o citosol, certo? Por quê? Porque eu vou jogar no citosol, às vezes eu vou reutilizar aquilo que eu degradei. Como, por exemplo, se eu estou degradando uma mitocôndria antiga, às vezes eu posso querer reutilizar as substâncias que estavam na membrana da minha mitocôndria para criar uma nova. Então, eu solto no citosol nessa ideia. E se eu solto e aquilo dali era uma proteína, eu vou ter um componente celular, na verdade, que é o proteossoma. Olha, protel de proteína e soma de corpo. Também, ele é um corpo que serve para degradar especificamente proteína. Então, se eu ler proteossoma, ele serve para digestão de proteínas. Ele forma aquele sistema ubiquitina, proteossoma. Ubiquitina marca a proteína que tem que ser destruída. Por exemplo, ele indica essa daqui que vai ser destruída e leva até o proteossoma, que vai pegar e vai destruir ela. Então, ele cria um sistema, tá? Enfim, aí eu pego, por exemplo, as proteínas ali da minha mitocôndria, digeri elas, soltei no citoplasma, elas vão lá pro meu complexo ubiquitina proteossoma. Por fim, os lisossomos são reutilizáveis, tá? Que eu falei para vocês, e quando aquele material gera restos, aquele fruto da minha digestão gera restos, eu chamo de corpos residuais. Aqui o meu peroxissomo. O nome já diz também, novamente um corpo, novamente uma vesícula, só que peróxido, o que é peróxido? É uma referência ao nosso peróxido de hidrogênio, ou seja, a nossa água oxigenada, olha. Ele tem relação com a água oxigenada. E ele vai servir para desintoxicação celular. O que acontece? Eu tenho substâncias ali que eu vou ter que degradar. Substâncias tóxicas, certo? Às vezes restos do meu metabolismo, às vezes substâncias exógenas, ou seja, do meio ali que eu tô inserido, né? E aí eu pego essas minhas substâncias, jogo dentro do meu peroxissoma e o meu peroxissoma vai transformar em água oxigenada. Contudo, a água oxigenada, ela é extremamente tóxica ainda. Então, dentro do meu peroxissoma, além de eu degradar essas substâncias tóxicas, eu consigo, a partir das enzimas dentro dele, pegar a minha água oxigenada e também degradar. E aí eu degrado ela, e quando eu degrado ela, eu consigo transformar ela em apenas água e oxigênio. Então eu pego aqui, ó, com a ação da catalase, tá indicada aqui para vocês nessa equação, tá? Eu pego moléculas de água oxigenada e transformo em água e oxigênio. Então eu consigo destruir essa minha substância tóxica, gerar uma menos tóxica, que seria a água oxigenada, e ainda destruir a tóxica, que era água oxigenada, e transformar em substâncias tranquilas, né? Não tóxicas, no caso. Enfim, ela vai ter vários. Legal saber também, né, que a catalase tem vários tipos também, tá? Cerca de 40 tipos. Aqui também cita um pouquinho dessas enzimas. As enzimas são principalmente a catalase, mas também temos essas outras aqui, ó, que podem ser citadas. Mas principalmente o destaque mesmo é para a catalase, tá? Pode ter surgido por endossimbiose, porém não apresenta dupla membrana nem DNA próprio, sugerindo que seu DNA foi transferido para o núcleo celular. Isso é uma curiosidade, na verdade, tá? É só para dizer porque a gente sabe que a mitocôndria ela tem uma teoria lá, né, de ela ter sido que era uma bactéria que foi englobada pela célula eucarionte, criou uma relação simbiótica, ou seja, onde os dois se ajudavam, tá? E aí ela acabou começando a ser um orgânulo, mas ela inicialmente ela era uma bactéria. Aqui é a mesma coisa, como se isso daqui fosse uma bactéria, nosso peroxissoma fosse uma bactéria que foi englobada, criou essa relação simbiótica também, só que aí, ao invés dele manter o seu DNA como a mitocôndria mantém, a mitocôndria tem DNA próprio, tá? Ele, ao invés de manter o DNA próprio, ele acabou tendo seu DNA transferido para o núcleo celular. Ou seja, agora ele está tão intrinsecamente ligado que ele já é produzido pela própria maquinaria celular. Ele não precisa de uma maquinaria própria. Então, essa 3 aqui é realmente uma curiosidade para vocês terem uma noção, tá? Aqui mostrando, né, quais são os processos que o meu lisossomo, meu peroxissoma, ele pode estar envolvido, tá? Oxidação de lipídios, oxidação de aminoácidos, detoxificação, enfim, várias coisas.
Mas vamos agora para a nossa última parte, certo? Mitocôndrias e substâncias ergástricas. Onde a energia é criada? Nossa mitocôndria ela é o centro da produção de energia do corpo. Então ela pega e ela faz metabolismo. Ela é o centro do metabolismo. Não é a única, mas é o centro. Quando a gente fala em energia, a gente tem que saber que a gente busca produzir ATP. Então, primeiro ponto importante, produção de ATP. Falou em mitocôndria, falou em ATP. Ela serve para isso, certo? Outros pontos importantes. A energia dela, na verdade, é uma resultante do nosso sistema digestivo atuando. Então, a gente pega, a gente se alimenta, aquelas propriedades que a gente se alimenta, aqueles componentes da nossa alimentação, vão para as nossas células passam, degradam em substâncias mais simples e a mitocôndria é quem pega e quebra no mais mínimo possível para gerar energia. E é mediante processos de oxidação e ação de enzimas, tá? A degradação se inicia a partir do processo digestivo, sistema digestivo e tal. E aqui algumas coisas importantes. A glicólise, a gente vai ver um pouquinho o que é. Ocorre no citosol da célula, não é dentro da mitocôndria, tá? As mitocôndrias vai ocorrer o quê? Descarboxilação oxidativa, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A glicólise, gente, é quando a gente pega a glicose e quebra ela em duas moléculas de piruvato, ok? Saibam disso. Isso é de bioquímica, mas já pode ser cobrado aqui. Nós temos ácidos graxos e aminoácidos também sendo degradados nas mitocôndrias. Não é o processo principal, mas é um processo muito importante também, tá? Ácidos graxos são lipídios. Aminoácidos, proteínas, derivados das proteínas, tá? Na verdade, é a estrutura básica da proteína. Mas vamos lá, estrutura básica da mitocôndria. Importantíssimo entender isso daqui. Ela é realmente parecida com uma bactéria. Ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna que é toda delgada, toda dobradinha. Aqui vocês podem ver, tá? Então, tem a membrana externa, membrana interna. Entre a membrana externa e a membrana interna tem um espaço, certo? Com alta concentração de hidrogênio, que a gente chama de espaço intermembrana. E essa alta concentração de hidrogênio é justamente para possibilitar alguns dos processos que vão ocorrer aqui na minha membrana interna, ok? Ela também vai possuir ribossomos próprios, vai possuir DNA próprio também. Então aqui vocês estão vendo vários DNAs, olha, o DNA circular similar àquele da bactéria. Então ela possui o DNA para criar os próprios ribossomos, por exemplo. Ela é realmente assim um fruto de uma bactéria, ela é uma bactéria ali que sofreu aquela simbiose, que foi englobada pela célula eucarionte e está aí até hoje funcionando em associação com ela, tá? Nós temos a matriz mitocondrial, ou seja, como se fosse o citoplasma dessa minha mitocôndria. E nós temos essas extensões aqui, contrações, na verdade, da membrana, que a gente chama de cristas, tá? Então, cada contração dessa daqui é uma crista e ela serve justamente para aumentar a superfície de contato, já que é nelas que vai ocorrer os processos metabólicos que a gente vai ver, ok? Aquelas são as estruturas assim principais, né? Sobre a membrana interna, o que é que eu tenho que saber? Na membrana interna tem as cristas, que eu acabei de mostrar, aumenta a superfície de contato e é ali que vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons, que é um dos processos que mais produz energia. Preciso saber ele com detalhes? Não preciso. Mas o que é que eu preciso saber? São várias proteínas associadas que vão estar movimentando o fluxo de hidrogênio entre matriz mitocondrial e espaço intermembranar. E aí, a partir dessa movimentação de hidrogênio de dentro para fora, fora para dentro, dentro para fora, fora para dentro, eu acabo produzindo ATP. A minha proteína, a minha enzima que vai conseguir fazer isso, ou seja, usar essa energia da jogada de hidrogênios para fora e para dentro, para criar o ATP, é a ATP sintase. Então, por isso que a gente tem que saber que ela está aí, ó. Porque ela é a principal desse meu processo de cadeia transportadora de elétrons. Ela tem
uma camada de fosfolipídio duplo, ou seja, que nem a nossa membrana plasmática, tá? E diversos canais iônicos e permeases. Canais iônicos e permeases, na verdade, são muito parecidos. Permeases são pequenos porozinhos, são membranas ou são proteínas que permitem a passagem de substâncias, tá? E canais iônicos também são assim, só que eles são específicos para íons. Então, ou seja, eu tenho comunicação ali, eu tenho passagem de substâncias. Só um segundinho que eu vou dar uma pausa e vou carregar o computador, tá? Espera aí. Prontinho, gente. Vai parecer só um segundo mesmo, porque eu dei pausa na gravação, né? Mas enfim. Aí ela possui aqui, né, os canais iônicos e as filas permeases. Na membrana externa, aquela de fora, vai ser marcante a presença de porinas, tá? Porinas são justamente proteínas integrais que se assemelham àqueles poros que eu falei. Elas são proteínas que têm a passagem aqui, ó, de substâncias dentro delas também. Ou seja, tem porinas dentro e fora, certo? Aqui é um exemplo da aquaporina, que é mega importante para a membrana plasmática, que ela possibilita ali a passagem de água, tá? Ela vai ser permeável a todos os solutos do citosol, ou seja, na verdade, o espaço entre membranas, externa e interna, tem concentrações iônicas muito parecidas com concentrações iônicas do meu citosol, citoplasma da célula. Por quê? Porque está em constante ali troca de substâncias. Eu tenho muita permease, muita porina para possibilitar essa passagem, exceto macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes não vão estar passando por aqui. Até porque a metabolização da minha mitocôndria é com moléculas menores, tá? Aqui só para vocês localizarem um pouquinho do saber onde ocorre cada processo, tá? Isso é importante. Ou seja, eu tenho a minha glicólise ocorrendo no meu citosol, ou seja, no citoplasma da célula. Não é o citoplasma da mitocôndria. Se atentem, isso ocorre, glicólise ocorre fora da mitocôndria. Citoplasma celular. Sair da glicólise, meu segundo processo é o ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer na matriz mitocondrial, tá? Ele já gera uma quantidade ali mais marcante ali de alguns carreadores de energia, principalmente o NADP, tá? O NAD+, quer dizer, gente, o NAD+, e o FAD, eles são produzidos muito aqui. São moléculas de energia também. Depois, o ciclo de Krebs é realmente um ciclo, tá? Vocês vão ver uma imagem só para vocês terem noção do tão complexo que ele é. Mas é um ciclo de produção de energia. Ele pega o produto da minha glicólise, que era o piruvato, e vai transformar nesses carreadores. Ele já gera ATP, aqui está indicando ele já gera ATP, mas ele também vai gerar o NADH, que eu preciso da energia dele para poder ocorrer aqui a fosforilação oxidativa, que é a mesma coisa que cadeia de elétrons, que é o que ocorre lá nas minhas cristas, tá? Ou seja, na membrana interna da mitocôndria. E eu preciso, para ele ocorrer, dos NADs. Eu preciso do NAD produzido aqui na célula de Krebs e do NAD produzido aqui, ó, na minha glicólise, porque ela produz as mesmas coisas, apesar de não na mesma quantidade, mas produz as mesmas coisas que o meu ciclo de Krebs. Ou seja, está produzindo NAD e está produzindo ATP. Quando chega aqui no final, minha fosforilação oxidativa vai pegar essa energia e vai criar uma quantidade muito maior de energia, ela que mais cria energia. Então, minha fosforilação oxidativa ela é o meu terceiro passo para a criação do ATP. É importante saber o que? Localização de cada processo. Então, glicólise ocorre no citoplasma celular, seus derivados vêm para dentro da mitocôndria, vai ocorrer o ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa. A sei que aqui indica também o caminho que vem direto, tá? Da glicose para a fosforilação oxidativa. Isso também ocorre porque aqui já está dando NAD. Então, eu gosto de explicar nesse sentido de glicólise, depois ciclo de Krebs, depois fosforilação, porque o ciclo de Krebs leva à fosforilação. Então, ele existe para isso, para potencializar essa minha terceira fase. A gente acaba até estudando isso aqui em bioquímica nessa ordem também. Mas não esqueçam que da glicólise eu posso ter as moléculas sendo doadas direto para cá também, porque isso daqui são processos bioquímicos associados, tá?
aqui, ó, saber localização, que nem eu falei, glicólise. Eu pego a minha glicose e eu quebro em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Nós temos aqui a nossa glicólise, ela tem 6 carbonos, tá? Quando eu quebro, eu divido, na verdade, os meus carbonos. Então, meu piruvato, meu ácido pirúvico resultante, uma molécula tem 3 carbonos e a outra tem 3 carbonos também. Esse é o objetivo da glicólise, que ocorre no citoplasma celular. Gente, batam muito isso na cabeça de vocês. Localização desses processos é importante. Depois nós temos a nossa descarboxilação oxidativa, que não estava representada naquela imagem, porque na verdade ela é um processo que ocorre para possibilitar que meu piruvato entre dentro da minha mitocôndria, porque ele tem uma formação, ele tem uma estrutura molecular que é barrada pela membrana mitocondrial. Então ele precisa se reestruturar, ou seja, ter uma forma tal que possibilite essa entrada. E para ele poder entrar na mitocôndria, ele vai ser transformado em acetil-CoA, ou seja, acetil com a enzima A. Então ele sofre essa modificação para poder entrar na mitocôndria. Então vocês veem, o objetivo disso daqui não é nada especial. É simplesmente poder mandar ele, jogar ele para dentro da mitocôndria. Por isso que isso daqui não é considerado um ciclo, ele é um passo, tá? Mas é legal saber que ele ocorre ali justamente na mitocôndria. Ciclo de Krebs, olha só o tanto de nome, gente. Isso daqui, ó, para cada fasezinha aqui eu tenho uma enzima atuante. Se eu venho daqui para cá é uma enzima, daqui para cá outra enzima, é enzima o tempo todo. Tanto é que isso daqui é uma aula só disso em bioquímica lá na frente, tá? Mas enfim, o que é que eu tenho que saber? O ciclo de Krebs, ele vai produzir NAD e ele vai produzir ATP também. Ele pega aquela minha molécula lá do início, meu acetil-CoA, ó, que na verdade é o meu piruvato que foi reestruturado, teve seu formato modificado para entrar na mitocôndria, e ele vai modificar ele de novo em várias formas, ou seja, vai estar o tempo todo modificando, retirando substância, botando substância, tirando carbono, colocando carbono, para gerar energia. E aí ele forma esse ciclo. Então ele vai girando aqui e vai formando energia. O que é que eu tenho que saber? Ocorre na matriz mitocondrial. Isso é muito importante. Como eu disse, saibam localização, tá? Agora, tudo aquilo que eu fiz para gerar NAD e ATP. O meu NAD e o meu ATP vão ser utilizados aqui, ó, na cadeia transportadora de elétrons, que vai ocorrer na membrana mitocondrial interna, nas minhas cristas mitocondriais. É aqui que eu vou começar a fazer aquele balanço de jogar hidrogênio para fora. Aqui, ó, imagina que isso daqui seja o meio, aquela minha região intermembranas. Vou botar o IM, intermembrana. E aqui dentro, o meu citosol celular. Opa, citosol celular não, citosol mitocondrial. Porque é o citoplasma da mitocôndria. Aqui dentro, eu vou aumentar muito a concentração de hidrogênios para esse meio aqui, ó, intermembranas, ficar sobrecarregado. Todos esses meus complexos indicados aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, eles vão pegar a energia que foi gerada naqueles outros processos, tá? Na minha glicólise, no meu ciclo de Krebs, eu vou pegar a energia produzida lá, aquele meu NAD e o meu ATP, e vou usar para aumentar, ou seja, tirar de dentro da mitocôndria, de dentro do meu citoplasma mitocondrial, meus íons de hidrogênio, e vou jogar ele para o espaço intermembrana. E aí, meu espaço intermembrana, ele naturalmente já tem muito hidrogênio. Só que agora ele vai ficar com muito, mas ele vai ficar sobrecarregado. E aí, eu vou ativar a minha ATP sintase. Lembra que eu falei que ela ficava na membrana interna? Ela vai pegar esses meus hidrogênios e vai dizer: ei, hidrogênio, você quer sair daí porque aí está muito lotado? Eu deixo você passar por mim. Então, ela abre um canal aqui. E como aqui está muito concentrado, o meu hidrogênio ele vai desesperado para fugir dessa multidão. E ele vem, ele corre aqui, ó. Ele corre, e ele começa a sair desesperadamente para cá.
para voltar para minha mitocôndria para conseguir equilibrar esses gradientes, esses degradês de concentração, tá? Ele quer equilibrar isso, ele não quer ficar onde está lotado, ele quer que fique bem distribuído. E aí ele vem e ele corre por dentro da ATP sintase. Quando ele corre aqui, ó, essa ATP sintase ela tem um motorzinho aqui embaixo e ele gira. Ou seja, se ele está girando, literalmente girando, está se movimentando, eu tenho a construção de energia mecânica, ou seja, energia de movimento, tá? Ele está movimentando aqui. Essa minha energia de movimento, energia mecânica, eu vou utilizar para transformar o ADP em ATP. E aí eu pego uma molécula que tinha pouca energia, o ADP ele tem pouca energia, e transformo ele em ATP, que tem muito mais energia. Então eu crio muito ATP nesse processo, porque eu deixei o meu hidrogênio desesperado, então ele corre para cá. E aí isso gira bem rápido, e aí eu consigo criar bastante ATP. Isso é um resumão desse processo, claro. Mas é para vocês entenderem que o objetivo ele é criar ATP e ele é algo que ocorre graças à ATP sintase. E aqui, por fim, tá? Para encerrar nossa aula, nós temos as nossas substâncias ergástricas. Substâncias ergástricas, elas vão ser produtos metabólicos. Eles podem estar aparecendo ou não, depende do momento do metabolismo. Então podem ser, a gente pode ser praticamente qualquer substância que está solta ali no meu citoplasma. Aqui até dá alguns exemplos, tá? Pode ser reservas ou descartes. Ou seja, pode ser uma molécula que eu estou guardando ou uma molécula que sobrou do meu metabolismo. E aí a gente tem, por exemplo, amido. O amido, ele é uma forma de reserva de energia, tá? A gente tem celulose, a gente tem corpos de proteínas, às vezes a gente degradou a proteína, sobrou o resto da proteína ali, seja descartes. A gente tem lipídios, cristais de oxalato, de cálcio, enfim. Basicamente qualquer substância que eu peguei e eu acumulei na minha célula. Isso são substâncias ergástricas. É um conceito bem simples, mas estava lá no slide de vocês, do professor de vocês, então eu trago aqui para vocês não ficarem sem nada, quer dizer, sem nada visto sobre isso. Enfim, gente, foi isso. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Qualquer dúvida, já sabem, vão lá no chat, tá bom?